Muito bem. Então, o documento, né, que nós escolhemos para estudar hoje é a Christi Fidelis Light, que diz respeito à vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Num primeiro momento, pode parecer que foge um pouco a temática que nós temos trabalhado, né, que diz mais respeito à promoção da vida, mas nós vamos ver que há uma relação aí íntima, importante, né, entre tudo o que representa essa missão da defesa e promoção da vida na sociedade com a missão do leigo, que tem uma colaboração importante a prestar em relação a isso. Eu escolhi colocar nessa página de abertura as imagens e, no caso, fotos de alguns santos ou beatos leigos, né? Então, nós temos aí, né, Santa Giana, protetora dos nascituros, né, protetora da criança por nascer. Temos também a Beata Albertina, aqui do Brasil, que é que está abaixo de Santa Giana, né, que morreu jovenzinha lá em Santa Catarina, né, é como uma Maria Goretti brasileira, né, similar à situação do falecimento dela. Ali, a Chiara Lucci, né, tá, que é a maiorzinha, né, tá com os irmãozinhos menores, que foi também beatificada recentemente. São Tomás More, né, que talvez seja aí dos mais antigos, né, tirando reis, e, né, não é tão comum a gente ter leigos santificados, né, canonizados. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Mas ali, São Tomás More foi canonizado por ser mártir, né? Se ele não tivesse sido mártir, muito provavelmente não se teria dado o valor, não se teria percebido o valor, a importância dele ali na Inglaterra. Temos, né, ele está em processo também, né, o Dr. Legene, né, que está ali com uma criança com síndrome de Down. Dr. Legene é o médico que descobriu, o geneticista que descobriu que a síndrome de Down era devida a uma trissomia do cromossomo 21 e foi um grande defensor da vida. Nós usamos muito textos e palavras, enfim, do Dr. Legene, né? E abaixo o beato, me fugiu agora o nome dele, né? Mais um beato também recente, uma pessoa muito esportista, muito atuante, né? Pode seguir. Então, na introdução, esse documento, né, ele é decorrente do Sínodo dos Bispos de 1987, que o Papa, então, Beato João Paulo II, depois escreveu, né, a exortação apostólica Christi Fidelis Light. Os sínodos dos bispos, em geral, fazem uma série de colocações, todos os bispos, e depois o Papa reúne isso, faz o seu estudo e publica, então, uma exortação apostólica, né? E aqui o caso, a Christi Fidelis Light, o Sínodo dos Bispos foi sobre os leigos, e está muito centrado nessa passagem do Evangelho que o Senhor diz: "Ide vós também a minha vinha", né? Então, fazendo referente aos leigos, que são também chamados a ser trabalhadores na vinha do Senhor. Pode seguir. Diz assim: o Espírito tem, né, no pós-concílio, né, fazem essa referência ao Concílio Vaticano II, o Espírito tem continuado a rejuvenescer a Igreja, suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. E ele diz que há duas tentações, né, que são, a primeira, mostrar um exclusivo interesse pelos serviços e tarefas eclesiais, por forma a chegarem frequentemente a uma prática abdicação das suas responsabilidades específicas no mundo profissional, social, econômico, cultural e político, né? Então, essa é uma tentação importante. O Concílio Vaticano II ele abriu esse espaço também para a vida do leigo na Igreja, e eu vou ressaltar isso mais de uma vez, né? Quer dizer, existem dois
momentos que são bastante diferentes de atuação do leigo, né? Uma é a atuação ad intra, a atuação dentro da igreja, a atuação do leigo na igreja. E a outra é a atuação ad extra, a atuação do leigo cristão na sociedade. Então, há uma tentação de se ficar muito com a primeira, né? Então, o leigo que vai ser catequista, que ajuda na liturgia, que faz um monte de coisas dentro da paróquia, e claro que isso é muito importante e muito bem-vindo, né? Agora, há uma tentação do leigo se envolver quase que exclusivamente nisso, há uma tentação dos padres de quase sequestrarem o leigo para dentro dos trabalhos paroquiais, porque, evidentemente, é uma ajuda importante, necessária, né? Mas o leigo, então, ele acha que ser cristão é estar na sacristia, é fazer coisas dentro, né, da igreja, às vezes até a igreja prédio, né, fisicamente falando, certo? E não se perceber igreja onde ele está. Então, fugir, né, como fala aqui, uma prática abdicação das responsabilidades no mundo profissional, social, econômico, cultural e político, né? Ou, pelo menos, ele não se vê ali como cristão, como católico, como apóstolo. Depois, legitimar a indevida separação entre a fé e a vida, entre a aceitação do evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas, né? Então, uma coisa é a minha vida da fé, né, que eu vou viver exatamente isso lá, né, na paróquia, quando eu estou com o meu grupo católico, e a outra coisa é a vida mesma em todos os seus outros momentos, né? Então, é preciso não cair nessas tentações, né, e isso que o documento vai esclarecer muitas coisas. Pode seguir? Então, as urgências atuais do mundo, né? E aqui a referência exatamente a essa parábola dos vinhateiros, né? Porque estáis aqui o dia inteiro inativos, né? E o Senhor passa várias vezes, né, nessa parábola, lá na praça, e vai chamando os trabalhadores para a sua vinha, né? O que vocês estão fazendo aí? Venham aqui, venham trabalhar, né? Então, está aí, né? Então, o secularismo, né, e a necessidade religiosa do nosso tempo demandam de todos nós, né, e demandam exatamente essa participação também do leigo, né? Na nossa época, a pessoa humana tem a sua dignidade espezinhada e, ao mesmo tempo, exaltada, né? É uma coisa contraditória, né? Então, diz assim, são violados o direito à vida e à integridade, o direito à casa e ao trabalho, o direito à família e à procriação responsável, o direito de participar na vida pública e política, o direito à liberdade de consciência e de profissão de fé religiosa. Ao mesmo tempo, há um sentido da dignidade pessoal de todo ser humano e uma necessidade de participação, né? Então, esses são os contrastes da nossa época, né? A conflituosidade e, ao mesmo tempo, uma grande demanda, um grande desejo de paz. E o documento exorta que os fiéis leigos escutem o chamamento de Cristo para trabalharem na sua vinha. E Jesus Cristo é a esperança da humanidade, e assim o apresentamos. A Igreja sabe que foi mandada por ele como sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A humanidade pode ter esperança e deve ter esperança. O Evangelho vivo e pessoal, Jesus Cristo em pessoa, é a notícia nova e portadora de alegria que a Igreja cada dia anuncia e testemunha a todos os homens. Neste anúncio e neste testemunho, os fiéis leigos têm um lugar original e insubstituível. Por meio deles, a Igreja de Cristo torna-se presente nos mais diversos setores do mundo, como sinal e fonte de esperança e amor, né? Então, vejam, os fiéis leigos eles têm um lugar original e insubstituível. Eu ouvi uma vez um cardeal falar numa palestra, eu achei muito interessante, que o Concílio Vaticano II, né, que antes do concílio, o leigo, geralmente, ele era definido pelo negativo. O leigo era aquele que não era nenhuma outra coisa, né? Então, se não era padre, não era freira, não era frade, não era, né, aquele que não era, não. Então, ele é leigo, o que sobrou,
né? Tá certo? E muitas vezes, né, se trata o leigo quase como uma não vocação, alguém que não tem vocação, então fica como leigo. Né? E, na verdade, o que a Igreja vem percebendo é a grande importância da vocação do leigo. Né? Quer dizer, a questão positiva. O leigo tem o seu papel, um papel insubstituível, original e insubstituível, que é justamente o de tornar Cristo presente em todos os setores do mundo. Né? Ou seja, nós já vamos ver aqui da chamada santidade. Né? Nós não nos santificamos apesar de estarmos no mundo. Né? Nós nos santificamos através do nosso papel no mundo. E isso são duas coisas muito diferentes. Né? Preciso entender bem. Pode seguir? Então, entender essa dignidade dos fiéis leigos na igreja mistério. Né? Cristo diz, eu sou a videira e vós os ramos. Então, unidos a Cristo, vamos poder levar à sociedade aquilo que é o nosso papel. Travou? Bom. Então, quem são os fiéis leigos? Né? Isso que eu falava, a descrição positiva, né, da vocação e da missão dos fiéis leigos. A plena pertença dos fiéis leigos à Igreja e ao seu mistério, e a índole peculiar da sua vocação, a qual tem como específico procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Né? Ordenar segundo Deus toda a vida da sociedade, né? Todas as coisas temporais. Essa é a missão própria do leigo. E, citando a Lumen Gentium, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes a seu modo do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem pela parte que lhes toca na Igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Então, o nosso batismo, né, ele nos incorpora ao corpo de Cristo e ele nos dá uma missão. Né? Então, todo mundo é missionário. Todo batizado é missionário. Né? Isso é outra coisa que a Igreja vem se dando conta de uma forma mais clara nos últimos tempos. Pode seguir? Então, quem são? Né? Quem somos os fiéis leigos? Os fiéis, e mais propriamente os leigos, encontram-se na linha mais avançada da vida da Igreja. Para eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencerem à Igreja, mas de ser a Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra, sob a guia do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a Igreja. Né? Isso já é uma frase de Pio XII. Né? Então, que eu falava, essa percepção de que somos a Igreja onde estamos, né? E de que realmente, né, há muitas coisas que são a nossa específica missão. Né? Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, mas por que a Igreja, né, que atitude que a Igreja está tomando diante dessa situação, falando de coisas da política, falando de coisas da sociedade, falando de coisas dos meios de comunicação, não é? Então, puxa vida, tantos problemas por aí, né, e o que a Igreja está fazendo? Uma vez fizeram essa pergunta para um bispo, né, falando de uma questão dos meios de comunicação, e ele voltou para quem estava perguntando e falou, e quem é a Igreja? Quer dizer, você está cobrando o que a Igreja faz de mim, que sou bispo. Eu estou te dizendo que você, que é leigo, é que tem que tratar disso, não sou eu. Tá certo? Então, missões específicas, todos somos Igreja. Segundo a imagem bíblica da vinha, os fiéis leigos, como todos os outros membros da Igreja, são vides radicadas em Cristo, a verdadeira videira que torna as vides vivas e vivificantes. Não é um exagero dizer-se que toda a existência do fiel leigo tem por finalidade levá-lo a descobrir a radical novidade cristã que promana do batismo, sacramento da fé, a fim de poder viver as suas exigências segundo a vocação que recebeu de Deus. Então, a radical novidade cristã que vem do batismo. Às vezes é importante a gente ter um olhar histórico. Muito brevemente eu vou fazer um comentário. Os primeiros cristãos, eles se batizavam
sabendo que isso muito provavelmente podia significar um martírio. Se batizavam e realmente sabiam que eles estavam entrando em uma coisa totalmente nova dentro da vida da sociedade humana, e que, com esse batismo, eles estavam sendo chamados a evangelizar a todo o povo à sua volta. E assim foi crescendo o cristianismo. Claro que alguns poucos, eles também iam ao sacerdócio, se tornavam bispos, né? Mas a grande maioria dos cristãos atuantes, digamos assim, nas comunidades primitivas, eram os leigos católicos, que muitas vezes se convertiam já adultos, né? Ou que, mesmo quando eram batizados como crianças, tinham uma clara noção do que significava o seu batismo. Agora é uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que me implica em toda uma nova aliança em que eu vou estar, então, levando isso à frente, né? E é interessante perceber que, quando começaram, né, digamos assim, os batismos em massa, né, que foi quando o rei se convertia lá, né, nós tivemos o fim do Império Romano, aquelas comunidades que invadiram, que traziam seus costumes, muitas vezes seus maus costumes, e o rei se convertia e todo o povo se convertia junto com ele, se batizava, e, evidentemente, era um batismo muito menos refletido, um batismo muito mais por uma situação social do que realmente um compromisso. E é nessa época da vida da igreja que começa a surgir a vida religiosa, né? Que começa a surgir aquelas pessoas que dizem, bom, então agora eu preciso me afastar do mundo para viver, né, de uma forma coerente o meu cristianismo, porque o cristão comum é um cristão incoerente. Então, eu preciso de uma situação nova na vida da igreja. Claro, isso também estava nos planos de Deus, né? Não vou aqui, não quero falar contra de forma alguma, né, a vocação religiosa, um respeito enorme por quem é chamado por Deus para essa vocação. Mas, com isso, começou a entrar uma mentalidade que você tinha dois tipos de cristão. O cristão de primeira, que era aquele que se tornava religioso, que ia ser sacerdote e tal, e o cristão de segunda, que era aquele que estava ali, que só precisava fazer algumas coisinhas e tudo bem, né? Não existe isso. Certo? Não existe o cristão de segunda categoria, não existe o tudo bem. Né? Para mim, Deus pede menos. Não. Né? Deus pede a todos a vida inteira. Ele vai pedir de formas diferentes. Né? Mas o batismo já é um compromisso total. Né? E é exatamente isso, né, que é essa radical novidade cristã que precisa ser descoberta. Né? Para descrever a figura do fiel leigo, vamos agora considerar de forma explícita e mais direta, entre outros, estes três aspectos fundamentais. O batismo regenera-nos para a vida dos filhos de Deus. Une-nos a Jesus Cristo e ao seu corpo, que é a Igreja. E unge-nos no Espírito Santo, constituindo-nos templos espirituais. Então, ser filho de Deus, ser templo espiritual, não é pouca coisa. É algo que realmente altera toda a nossa vida. É algo que dá um sentido diferente àquela pessoa que é batizada. E, com esse sentido, evidentemente, a graça, que é o que nos possibilita fazer tudo isso. Com o santo batismo, tornamo-nos filhos de Deus no seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Ao sair das águas da sagrada fonte, todo cristão ouve de novo aquela voz que um dia se fez ouvir nas margens do rio Jordão. Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu enlevo. E compreende ter sido associado ao filho predileto, tornando-se filho de adoção e irmão de Cristo. Realiza-se assim na história de cada um, o desígnio eterno do Pai. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que este seja o primogênito de muitos irmãos. Então, nos identificamos com Cristo com o nosso batismo. Deus nos chama a ser outros Cristos. Um só corpo em Cristo. Todos os que fostes batizados em Cristo, proclama o apóstolo Paulo, vos revestistes de Cristo. Daí resulta que nós, embora sendo muitos, constituímos um só corpo em Cristo. Reencontramos nas palavras de Paulo o eco fiel da doutrina do próprio Jesus, que revelou a unidade misteriosa dos seus discípulos com ele e entre si, apresentando-a como imagem e prolongamento
daquela arcana comunhão que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai, no vínculo amoroso do Espírito. Trata-se da mesma unidade de que fala Jesus quando usa a imagem da videira e das vides. Eu sou a videira, vós as vides. Uma imagem que ilumina não apenas a profunda intimidade dos discípulos com Jesus, mas também a comunhão vital dos discípulos entre si, todos eles vides da única videira. Então, essa unidade com Cristo, unidade entre nós, é fundamental, né, para que possamos exercer a nossa missão. E somos templos vivos e santos do Espírito. O apóstolo Pedro define os batizados como pedras vivas, edificadas sobre Cristo, a pedra angular, e destinadas à construção de um edifício espiritual. Com esta espiritual unção, o cristão pode, por sua vez, repetir as palavras de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o recobrar da vista, para mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Assim, com a efusão batismal e crismal, o batizado torna-se participante na mesma missão de Jesus Cristo, o Messias Salvador. Então, todo batizado é participante da missão de Cristo. Nós não recebemos o batismo como uma coisa para nós, simplesmente. Claro que também, né, vamos ter o perdão dos nossos pecados, vamos ser inseridos na família de Deus, vamos ser filhos no Filho. Mas o batismo também nos torna participantes da missão de Cristo. Pode seguir? E participantes nesse mundo sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. Então, o concílio faz muito claramente, né, essa colocação de que todos os cristãos participam desse munus, embora de forma diferente, os padres e os leigos. E toda essa teologia vem sendo muito, muito desenvolvida. Então, o munus sacerdotal. Incorporados em Cristo Jesus, os batizados unem-se a Ele e ao seu sacrifício, na oferta de si mesmos e de todas as suas atividades. Todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito, e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor, na celebração da Eucaristia. E, deste modo, os leigos, agindo em toda parte santamente como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Então, a nossa principal missão no mundo sacerdotal é a consagração do mundo a Deus, estando inseridos nas entranhas do mundo. Então, vejam, participar do mundo sacerdotal não é, acolitar na missa, como nós tivemos aqui os nossos acólitos, muito bem, maravilha, perfeito, certo? É um papel que o leigo pode ocupar, que ajuda. Mas, quer dizer, essa ideia de que o mundo sacerdotal do leigo vai ser exercido assimilando-se ao trabalho do sacerdote, ou principalmente dessa forma, está totalmente equivocado. Tá certo? Isso é algo que vai acontecer como suplência, digamos assim. Nessa missão, o leigo é reserva. Onde que ele é titular? Ele é titular para consagrar o mundo, consagrar a Deus o mundo, atuando ali nas entranhas do mundo. Essa é a vocação específica do leigo. Munus profético. Aceitar na fé o Evangelho e anunciá-lo com a palavra e com as obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal, fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e manifestar com paciência e coragem, nas contradições da época presente, a sua esperança na glória, também por meio das estruturas da vida secular. Então, de novo, onde que o cristão principalmente anuncia o Evangelho? Ele anuncia o Evangelho nas estruturas da vida secular. Ele anuncia o Evangelho
na vida cotidiana, familiar e social. Certo? Que é exatamente isso, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Né? Ali nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Muitas vezes sequer com palavras, embora com palavras também, né? Mas com a autenticidade da nossa vida cristã, com a nossa coerência de vida, né? Com o nosso exemplo. Bom, tudo isso vai aparecer aqui no documento. Pode seguir? E o munus real, né? O munus real, serviço do reino de Deus e sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado, e depois, mediante o dom de si, para servirem na caridade e na justiça o próprio Jesus, presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Então, antes de mais nada, o munus real, que Cristo reine no nosso próprio coração, né, para que nós possamos levá-lo aos outros. Mas, continuando, mas os fiéis leigos são chamados de forma particular a restituir à criação todo o seu valor originário, ao ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma ação animada pela vida da graça. Os fiéis leigos participam no exercício do poder com que Jesus ressuscitado atrai a si todas as coisas e as submete com ele mesmo ao Pai, por forma a que Deus seja tudo em todos. Né? Restituir à criação o seu valor originário. Né? Nós ouvimos hoje, na primeira leitura, o pecado original. Como esse pecado original afeta o homem e afeta a toda a criação. Né? Então, o leigo, com a graça de Deus, com a ajuda específica da graça, é chamado a restaurar todas as coisas em Cristo, né? A recolocar, a devolver à criação o seu valor originário, a todas as coisas da criação. Precisamente por derivar da comunhão eclesial, a participação dos fiéis leigos no tríplice munus de Cristo exige ser vivida e atuada na comunhão e para o crescimento da mesma comunhão. Escrevia Santo Agostinho: como chamamos a todos os cristãos em virtude do místico crisma, assim a todos chamamos sacerdotes, porque são membros do único sacerdote. Né? Cristo é o sumo e eterno sacerdote. O sacerdócio dos padres, o sacerdócio ministerial, deriva do sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio comum dos fiéis, aquele que nós exercemos, deriva de Cristo também. Né? Por isso estamos todos unidos e devemos trabalhar conjuntamente nessa obra de Cristo. Com a índole secular, que é exatamente a própria do leigo, estar no século. A comum dignidade batismal assume no fiel leigo uma modalidade que o distingue, sem todavia o separar do presbítero, do religioso e da religiosa. A índole secular é própria e peculiar dos leigos. A índole secular, o século, estarmos inseridos na vida do mundo, na vida cotidiana. Né? Aí são chamados por Deus. Trata-se de um lugar descrito em termos dinâmicos. Os fiéis leigos vivem no século, isto é, empenhados em toda e qualquer ocupação e atividade terrena e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. Essa sua condição não é simplesmente como um dado exterior e ambiental, mas como uma realidade destinada a encontrar em Jesus Cristo a plenitude do seu significado. O mundo torna-se assim o ambiente e o meio da vocação cristã dos fiéis leigos. Existem dois erros muito comuns quando se fala de vocação. Um é achar que vocação é necessariamente algo que te tira de onde você está. Demanda que você faça alguma outra coisa. Então, eu descobri uma vocação, então agora eu vou sair de onde eu estou e vou fazer outra coisa. Algumas pessoas Deus pede isso. A grande maioria não. A grande maioria, a vocação é a descoberta, o encontro com Deus ali mesmo onde nós estamos. E depois também a ideia de que vocação é uma coisa para o futuro. Então, eu tenho que descobrir a minha vocação para saber o que no futuro eu vou fazer. Quando, na realidade, Deus nos chama todos os dias. Antes ou depois da gente ter descoberto uma vocação específica.
né? Então, não é uma coisa que é de um momento ou, né, que vai acontecer algum dia e eu tenho que me preparar para. Né? Quer dizer, é claro que, dependendo do caminho, isso demanda, né, um tempo de preparo, etc. Mas o chamado de Deus é sempre hoje, é sempre para o agora. O que Deus quer de mim agora. Né? Isso é a essência da vocação. Os fiéis leigos são chamados por Deus para que aí, exercendo o seu próprio ofício, inspirados pelo Espírito Evangelho, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais, pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Então, o testemunho de vida, a irradiação da fé, esperança e caridade, ali onde nós estamos, ali onde nós atuamos. A índole secular do fiel leigo não deve, pois, definir-se apenas em sentido sociológico, mas, sobretudo, em sentido teológico. Quer dizer, não é um dado sociológico, já se falou antes, não é um dado da realidade. Eu não estou ali, bom, isso é o que faz parte da minha vida e pronto. Quer dizer, nós temos que ver aí exatamente o desejo de Deus. Existe uma providência de Deus para a minha vida. Se a providência de Deus é eu estar nessa situação, morando nesse lugar, com esse trabalho, convivendo com essas pessoas, isso não é por acaso. Aí, onde eu estou, Deus me chama todos os dias. Me chama para que concorra para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento. A índole secular do fiel leigo não deve, pois, definir-se apenas em sentido sociológico, mas, sobretudo, em sentido teológico. A característica secular é vista à luz do ato criador e redentor de Deus, que confiou o mundo aos homens e às mulheres, para tomarem parte na obra da criação, libertarem a mesma criação da influência do pecado e santificarem a si mesmos no matrimônio ou na vida celibatária, na família, no emprego e nas várias atividades sociais. Então, Deus nos confiou o mundo. Qual vai ser a nossa situação? Celibatário, com família, no emprego, nas várias atividades sociais, cada um dentro daquilo que é a sua realidade, deve ser esse fermento na massa. A condição eclesial. A condição eclesial dos fiéis leigos é radicalmente definida pela sua novidade cristã e caracterizada pela sua índole secular. Então, ao leigo, como a ninguém, compete esse ser sal, luz e fermento. Agora, o fermento, se ele está ali como naquela primeira imagem, é um fermento, está lá, bonitinho, todo juntinho, congeladinho, certo? Ele está super protegido. Tá? Só que ele não vai, enquanto ele não estiver em contato com a massa, enquanto ele não estiver misturado realmente na massa, ele não vai poder exercer a sua função. Então, é nessa realidade, no mundo, às vezes no mundo muito afastado de Deus, numa sociedade com costumes que cada vez mais se descristianizam, aqui onde já foi cristão, em que muitos outros lugares do mundo não tem nem sequer uma ideia de quem seja, dessa grande novidade de Cristo, é ali que o leigo é levado a estar no meio da massa, fazendo o seu papel, fazendo com que aquela massa cresça e se transforme num pão saboroso, num pão para Deus. E somos todos chamados à santidade, porque só com a santidade nós vamos exercer realmente a nossa missão no mundo. A dignidade do fiel leigo revela-se em plenitude quando se considera a primeira e fundamental vocação que o Pai, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, dirige a cada um deles, a vocação à santidade, isto é, a perfeição da caridade. O santo é o testemunho mais esplêndido da dignidade conferida ao discípulo de Cristo. E aqui, de novo, eu chamo a atenção, é uma vocação para todos, é uma vocação decorrente do batismo, da vida sacramental, da Eucaristia, da confirmação,
né, da confissão, quando precisamos, porque, evidentemente, santidade não significa impecabilidade, né, nenhum de nós, mas nós temos sempre os caminhos de conversão. Né? Então, mas é algo, quer dizer, a que Deus chama a todos, né? E isso fica muito claro nos documentos do Concílio Vaticano II. Né? Antes tinha se perdido, nunca a teologia da Igreja negou essa vocação universal à santidade. Né? Nunca a doutrina da Igreja negou isso, mas foi um ponto que ficou praticamente obscurecido por muito tempo. Né? Exatamente porque as pessoas achavam como que havia esses dois tipos de cristão. Né? O cristão que é chamado à santidade e que, para alcançar essa santidade, tem que mudar de vida, fazer alguma coisa totalmente diferente, ir lá para o claustro. Né? Na história da Igreja, a gente vê, inclusive, várias pessoas casadas, né, que depois, no fim da vida, iam lá para o convento, tal, porque achava que ali realmente que se podia encontrar Deus. Né? Tudo bem, né? Você pode ter, né? Não vou, como eu disse, cada vocação é peculiar, Deus chama pelos mais diversos caminhos, né? Não vamos questionar, né, caminhos percorridos que levaram pessoas a ser santas. Né? Mas até esse tipo de exemplo, né, muito marcado, muito martelado, fazia com que talvez os casais tivessem perdido a consciência de que Deus os chama para serem santos no seu casamento. Né? E que esse é exatamente o principal caminho e que onde Deus espera que eles vivam a plenitude da caridade, que é a santidade. Né? E que não é um caminho pior, de segunda categoria, não. Né? São caminhos diversos. E, inclusive, é o caminho pelo qual Deus chama a grande maioria dos cristãos. Né? A estatística é essa, e não é um dado só sociológico, como eu falava aí, está a providência de Deus. Né? Deus não pode querer que só uns 5% dos cristãos sejam santos. Não faz sentido pensar isso, não é verdade? Né? E os outros vão viver o quê? Um cristianismo de segunda categoria, um dia a dia que, tudo bem, né? Se eu não pecar muito, está bom. Né? Não é isso. Né? Deus nos chama a todos à santidade. É uma meta muito alta. Né? O santo é o testemunho mais esplêndido da dignidade conferida ao discípulo de Cristo. Então, a primeira incumbência confiada a todos os filhos e filhas da Igreja pelo concílio não é uma simples exortação moral, mas uma exigência do mistério da Igreja, que não se pode suprimir. Né? Inclusive, eu entendo equivocadamente a Igreja, entendo equivocadamente o mistério da Igreja, se eu não entendo a Igreja na sua completude, a Igreja com todos os seus membros, como sendo chamados à santidade. O Espírito que santificou a natureza humana de Jesus no seio virginal de Maria é o mesmo Espírito que habita e atua na Igreja, para lhe comunicar a santidade do Filho de Deus feito homem. Hoje, como nunca, urge que todos os cristãos retomem o caminho da renovação evangélica, acolhendo com generosidade o convite apostólico de ser santos em todas as ações. Sendo a Igreja em Cristo um mistério, ela deve ser vista como sinal e instrumento de santidade. Os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis em toda a história da Igreja. Hoje temos muitíssima falta de santos, que devemos pedir com assiduidade. Então, pedir com assiduidade essa santidade para nós e para os outros, né? Porque essa é a fonte e origem de renovação na vida da Igreja, nas suas circunstâncias mais difíceis, inclusive. A título pleno, sem diferença alguma dos outros membros da Igreja, a essa vocação são chamados os fiéis leigos. Todos os fiéis, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos os fiéis são convidados e têm por obrigação tender à santidade e à perfeição do próprio estado. Então, é interessante fazer essa comparação até do modo de dizer. Né? A vida religiosa ela é muitas vezes falada ao estado de perfeição. Né? E, muito bem, é um modo teológico correto de se colocar, mas que, como eu dizia, foi entendido de uma forma distorcida, como se a perfeição demandasse o estado de perfeição. Né? Quando a perfeição da caridade demanda a perfeição no próprio estado. É certo? É a perfeição no próprio estado.
né? Não necessariamente o estado de perfeição, entendido teologicamente como o que se relaciona com a vida religiosa, com a realização de votos e coisas desse tipo. Pode seguir? Então, a vocação à santidade mergulha as suas raízes no batismo e volta a ser proposta pelos vários sacramentos, sobretudo pelo da Eucaristia. Revestidos de Jesus Cristo e impregnados do seu Espírito, os cristãos são santos e, por isso, são habilitados e empenhados em manifestar a santidade do seu ser na santidade de todo o seu operar. O apóstolo Paulo não se cansa de advertir todos os cristãos para que vivam como convém a santos. Quer dizer, quem nos santifica é Deus, quem nos santifica é a graça. Receber a Eucaristia nos santifica. O que nós precisamos é ser coerentes no nosso agir com essa santidade do nosso ser que nos é dada pela vida de Cristo em nós, pela habitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Então, Deus nos dá essa força e nos pede que sejamos coerentes com ela, com essa santidade intrínseca que nós temos pelo nosso batismo, pela vida da graça. Pode seguir? Esse seguimento e imitação de Cristo, em que ele vai se refletir? No acolhimento das suas bem-aventuranças, na escuta e meditação da palavra de Deus, consciente e ativa participação na vida litúrgica e sacramental da Igreja, oração individual, familiar e comunitária, fome e sede de justiça, prática do mandamento do amor em todas as circunstâncias da vida e no serviço aos irmãos, sobretudo os pequeninos, os pobres e os doentes. Esses são alguns aspectos do que o chamado à santidade nos coloca. Santificar-se no mundo. O leigo cristão é chamado a santificar-se no mundo. A vida segundo o Espírito se exprime de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas atividades terrenas. A unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que se santificar na normal vida profissional e social. Assim, para que possam responder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as atividades da vida cotidiana como uma ocasião de união com Deus e de cumprimento da sua vontade, e também como serviço aos demais homens, levando-os à comunhão com Deus em Cristo. Então, a unidade de vida, não ser um quando nós estamos na igreja, na paróquia. Estamos na igreja, falando em igreja prédio, porque, como a gente falava, igreja nós somos sempre. Essa ideia da igreja como corpo místico, tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Então, nós não podemos ser um quando estamos lá na paróquia, quando estamos aqui, no meio de pessoas que todas pensamos de uma forma parecida em relação àquilo que diz respeito à fé, e quando estamos lá no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, entre os nossos vizinhos, entre os nossos parentes, entre as outras pessoas que talvez tenham uma outra perspectiva. Então, a unidade de vida é essa coerência de vida. Nós somos sempre a mesma pessoa. Claro que eu posso atuar de um modo ligeiramente diferente no que diz respeito às questões externas, mas a minha intimidade e a minha coerência são sempre a mesma. Segue. A vocação à santidade é um componente essencial e inseparável de nova vida batismal e intimamente ligada à missão. Um cenário maravilhoso se abre aos olhos iluminados pela fé, o de inúmeros fiéis leigos, homens e mulheres, que precisamente na vida e nas ocupações do dia a dia, muitas vezes inobservados ou até incompreendidos e ignorados pelos grandes da terra, mas vistos com amor pelo Pai, são obreiros incansáveis que trabalham na vinha do Senhor, artífices humildes e grandes, certamente pelo poder da graça de Deus, do crescimento do reino de Deus na história. Então, precisamente na vida e nas ocupações do dia a dia é onde o Senhor espera o principal da nossa atuação. Pode seguir? A santidade é um pressuposto fundamental e uma condição totalmente insubstituível da realização da missão de salvação na Igreja.
É uma dignidade exigente, a dignidade dos trabalhadores que o Senhor chamou para a sua vinha. Incumbe a todos os leigos, lemos no concílio, a magnífica tarefa de trabalhar para que o desígnio de salvação atinja cada vez mais os homens de todos os tempos e de toda a terra. Porque há um outro risco que pode acontecer aí, que é justamente do cristão. Está tão imerso nas necessidades do mundo, nessa necessidade de que o mundo precisa de mudança, que ele perde a sua raiz. Aí, a cepa separada da vide não vai fazer nada que preste. Então, muitas vezes com a melhor das boas intenções, mas a gente vê também, quer dizer, é preciso um cuidado muito grande com relação a essa atuação na vida social, que ela tem que acontecer em unidade de vida e unida videira. Pode seguir? Todos ramos da única videira. A participação dos fiéis leigos na vida da Igreja Comunhão. Então, o concílio ele fala dessa eclesiologia da comunhão, a comunhão dos santos, que é uma dupla participação vital, incorporação dos cristãos na vida de Cristo e a circulação dessa mesma caridade em todo o tecido dos fiéis, neste mundo e no outro. A comunhão dos santos nos une a todos, igreja peregrina, padecente e gloriosa. A realidade da Igreja Comunhão é, pois, parte integrante, representa mesmo o conteúdo central do mistério, ou seja, do plano divino da salvação da humanidade. Pode seguir? Cada fiel leigo encontra-se em relação com todo o corpo e dá-lhe o seu próprio contributo. É sempre o único e idêntico espírito, o princípio dinâmico da variedade e da unicidade na Igreja, na e da Igreja. A variedade e a unicidade na Igreja e da Igreja. Participação na vida e na missão da Igreja, a cujos serviços fiéis leigos colocam os seus variados e complementares ministérios e carismas. Então, há uma variedade muito grande de ministérios e carismas que os leigos são chamados a viver. E a gente complementa como corpo místico. Cada parte do corpo tem a sua função. Eu que hoje estou aqui com esse braço parado aqui, a gente vê a falta que faz um braço esquerdo, mesmo que eu seja destra. Não é? Quer dizer, o corpo ele é uno e variado, e cada um tem a sua missão dentro do corpo. Cada órgão tem a sua função. Então, é muito importante que cada um perceba onde está ali o seu papel. Pode ser, eu sou um dedo mindinho lá. É importante o dedo mindinho. Então, os variados e complementares ministérios e carismas. A missão dos apóstolos que o Senhor Jesus continua a confiar aos pastores, bispos, presbíteros, diáconos do seu povo, é um verdadeiro serviço, a que a Sagrada Escritura significativamente denomina diaconia, isto é, serviço, ministério. Exprimem e realizam uma participação no sacerdócio de Jesus Cristo, que se diferencia, não só em grau, mas também em essência, da participação dada no batismo a todos os fiéis. Aquilo que eu já comentei. Todos participamos do sacerdócio de Cristo, mas de um modo diferenciado, e não só em grau. Quer dizer, o padre ele não tem só um grau maior de participação nesse ministério que o fiel leigo. É diferente em essência, porque ele recebe um sacramento que dá a ele todo um poder. Então, igualar isso é uma mentalidade protestante, em que o pastor é pura e simplesmente alguém que, de repente, exerce uma função. Não, a gente tem clareza, quer dizer, o sacerdócio ordenado, ele vai receber ali toda uma missão e uma capacidade de consagrar a Eucaristia, de perdoar os pecados, ou seja, muda em essência. Então, mas isso não faz com que nós não sejamos também participantes do sacerdócio de Cristo. E agora, já que eu fiz uma crítica, que eu falei da mentalidade protestante, muitas vezes os nossos irmãos evangélicos são muito mais conscientes dessa missão. Exatamente porque não fazem a diferenciação, muitas vezes se percebem
muito mais como eu tenho aqui o meu papel. A coisa é comigo, a coisa não é com os outros, a coisa não é com um grupo escolhido, especializado aqui dentro da igreja. Não, a coisa é comigo mesmo. Né? Tá certo? Pode seguir? Ministérios, ofícios e funções dos leigos. Né? Quando a necessidade ou a utilidade da igreja o pedir, os pastores podem, segundo as normas estabelecidas pelo direito universal, confiar aos fiéis leigos certos ofícios e certas funções que, embora ligados ao seu próprio ministério de pastores, não exigem, contudo, o caráter da ordem. Né? O exercício de semelhante tarefa não transforma o fiel leigo em pastor. Né? Então, por mais que um fiel leigo seja, por exemplo, ministro da Eucaristia, né, e num lugar que não tem o sacerdote lá, ele vai, então, celebrar a palavra, tá certo? Numa missão de suplência, né, numa missão, tá? Isso não transforma o fiel leigo em pastor. Né? E estaria agindo muito equivocadamente quem, de repente, começasse, né, a ter iniciativas, digamos assim, que vão nessa direção. Né? É suplência, como a gente dizia, em situações de emergência e de necessidades crônicas. Né? E no sínodo houve, inclusive, né, lembrem-se que estamos falando de uma exortação apostólica vinda de um sínodo que discutiu o papel do leigo. Né? Então, no sínodo, vários dos padres sinodais criticaram o uso indiscriminado do termo ministério e a confusão e o nivelamento entre sacerdócio comum e sacerdócio ministerial que isso pode provocar. Né? Então, realmente, é uma tendência, né, de falar ministério disso, ministério daquilo, ministério do outro. Tudo bem, a palavra ministério é uma palavra genérica, né? Não é que esteja intrinsecamente equivocado. Né? Então, é usada até na vida secular mesmo, né? Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério, tá certo? Então não é que seja uma coisa estrita, né? Mas dentro da vida da igreja, de repente isso pode confundir as cabeças com relação ao que é o sacerdócio ministerial. Né? Então é preciso ter a devida distinção. Pode seguir? Agora, o campo próprio, né, da atividade evangelizadora do leigo, né, como eu dizia, na questão anterior, ele é suplente, ele é reserva. Né? Onde que ele é titular? Né? Qual que é o nosso campo para o nosso jogo? Né? É a atividade evangelizadora, né? Da sua atividade evangelizadora, perdão. É o mesmo mundo vasto e complicado da política, da realidade social e da economia. A cultura, as ciências e as artes, a vida internacional, os mass media, meios de comunicação, outras realidades abertas para evangelização, o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Então, em todas essas coisas, Deus nos chama, né, para que estejamos aí, testemunhando, né, sendo fermento, sendo sal e luz. Os carismas. Os carismas, sejam extraordinários ou simples e humildes, são graças do Espírito Santo, que têm, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial, ordenados como são à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Então, Deus sempre dotou a igreja de carismas, né? E os carismas sempre são para a vida eclesial, né? Não é algo para a própria pessoa simplesmente. Né? Quem recebe um carisma tem a obrigação, a missão de partilhar isso, de fazer alguma coisa específica a partir disso. Né? E torna-se torna-se sempre necessário o discernimento dos carismas. Né? Então, e compete à igreja, compete ao bispo local, em primeiro lugar, e depois a toda a igreja, discernir os carismas, se aquilo é realmente um carisma, como é. Né? Nenhum carisma está dispensado da sua referência e dependência dos pastores da igreja. Né? Então, quem recebe um carisma tem que confirmar aquilo com os pastores. Né? Às vezes a gente tem problemas também de pessoas que falam, não, eu recebi isso diretamente de Deus, né? Eu falo aqui com Deus, então eu não preciso prestar contas, né, a ninguém. Né? Não, a vida da igreja não está organizada assim. Ela é carismática, mas ela também é hierárquica. Né? E essas duas coisas vão sempre juntas, nunca podem ser dissociadas.
igrejas particulares e igreja universal, né? Então, os leigos são chamados a participar nos conselhos pastorais diocesanos, nos sínodos diocesanos, nos concílios particulares, né? As conferências episcopais são chamadas a descobrir a forma mais oportuna de desenvolver, a nível nacional ou regional, a consulta e a colaboração dos fiéis leigos, homens e mulheres. Assim se poderão examinar bem os problemas comuns e melhor se manifestará a comunhão eclesial de todos, né? Então, o leigo ele pode e deve participar em todos os níveis da vida da igreja, né? Também nesses níveis decisórios, concílios, sínodos, etc. E, de fato, a gente vê que o Papa sempre chama, né, sempre designa algumas pessoas como consultores, como especialistas em determinadas áreas. Pode seguir? A paróquia, né? A paróquia é a última localização da igreja. Em certo sentido, a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. A paróquia não é principalmente uma estrutura, um território, um edifício, mas é, sobretudo, a família de Deus, como uma fraternidade animada pelo espírito de unidade. É uma casa de família, fraterna e acolhedora. É a comunidade de fiéis, né? Uma comunidade eucarística, comunidade de fé, comunidade orgânica. Os fiéis leigos podem e devem fazer muitíssimo para o crescimento de uma autêntica comunhão eclesial no seio das suas paróquias e para o despertar do impulso missionário, em ordem aos não crentes e mesmo aos crentes que tenham abandonado ou arrefecido a prática da vida cristã. Quer dizer, é aquele fiel leigo que participa da vida de uma paróquia que vai fazer com que essa paróquia extravase o âmbito dos prédios, digamos assim, não é? Quer dizer, para as pessoas virem à paróquia, primeiro a paróquia tem que ir às pessoas, muitas vezes, né? E quem que vai levar, né, isso ali na vizinhança, né? São os próprios fiéis leigos, principalmente, né? Então, essa necessidade realmente de uma percepção de missão, né, desse impulso missionário, né? E nós temos aqui no Brasil, né, principalmente desde o encontro do Celan em Aparecida, tem se falado muito da necessidade de uma conversão pastoral, né, de que é preciso descobrir novos caminhos, novos meios de chegar às pessoas que estão longe, né, de chegar às pessoas que não vêm, né. Muitas vezes a pastoral só atua com quem espontaneamente se apresenta, digamos assim, né, e é necessário ir, né, ir às pessoas, né. Pode seguir? Formas pessoais, né? O apostolado individual, que deriva com abundância da fonte de uma vida verdadeiramente cristã, é origem e condição de todo o apostolado dos leigos, mesmo do associado, e nada o pode substituir, né? Quer dizer, nada substitui o apostolado individual, aquele apostolado que eu faço com quem está ao meu lado, né, dando testemunho, levando a palavra, né, sabendo compreender, sabendo entender naquela situação da vida daquela pessoa, o que ela precisa naquele momento, como que ela poderia se aproximar mais de Deus, né, em que eu posso ajudar, certo? Então, esse apostolado individual, né, nada substitui, né, mesmo que essas pessoas participem também de um apostolado associado. A irradiação do Evangelho pode tornar-se mais capilar, constante e incisiva. Então, essa forma realmente capilar, né, que vai ser exatamente desse contato individual. E as formas agregativas, associações, grupos, comunidades, movimentos. A razão profunda que justifica e exige o agregar-se dos fiéis leigos é de ordem teológica, uma razão eclesiológica, como abertamente reconhece o Concílio Vaticano II, ao apontar o apostolado associado como um sinal da comunhão e da unidade da Igreja em Cristo, né? E existe uma liberdade associativa dos fiéis leigos, né? Os fiéis leigos podem se associar para fazer diversas coisas, respeitada a devida relação com a autoridade eclesiástica, né? Então, de novo, isso não pode ser algo que separe do corpo da igreja, né, mas sempre em unidade, sempre em comunhão com a autoridade eclesiástica. Critérios de eclesialidade para as agregações laicais, né?
Como isso é algo que tem sido um fenômeno, de fato, na vida da igreja, né, com os movimentos, com novas formas de vida, enfim, bom, quando parte para as novas formas de vida, muitas vezes já deixa de ser leigo, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, são muitos modos novos que o Espírito Santo vem suscitando, né? E cabe aos pastores, então, avaliar, né, a eclesialidade, né? Então, que critérios servem, né, aos pastores para verem se aquilo realmente é algo de Deus, algo que deva ser incentivado. O primado dado à vocação de cada cristão à santidade, né? Então, se o primeiro não é que cada um naquilo se santifique, tem alguma coisa errada. É muita coisa para fora, muita atuação, né, que talvez possa até estar distorcida, ter outras intenções, enfim. Né? Se é de Cristo, se é eclesial, a primeira coisa vai ser a santidade pessoal, que cada um deve buscar. Responsabilidade em professar a fé católica em obediência ao magistério. Testemunho de uma comunhão sólida e convicta em relação filial com o Papa e com o Bispo. Então, não, eu sou muito católico, né? Sou tão católico que eu sou muito mais católico que o meu bispo, né? E eu vivo falando mal do meu bispo porque o meu bispo não é católico. Né? Não, né? Isso totalmente distorcido, né? Totalmente distorcido. Mesmo que, infelizmente, o bispo possa fazer algumas coisas equivocadas, né? O que um filho faz? Né? Nenhum filho sai por aí falando do pai, que meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, não é verdade? Né? Então, se existe amor cristão, lealdade de verdade, né, vai buscar pelos caminhos que a igreja aconselha e tem todos eles, né, de uma forma discreta, de uma forma caridosa, né, nunca jogando, né, farofa no ventilador lá, né, para colocar. Certo? A gente fazendo muito mal à vida da igreja por esses caminhos. Vocês sabem que eu não estou falando de teorias, né? Mas, infelizmente, e não, né? Quer dizer, o testemunho de uma comunhão sólida, convicta, né, em relação filial com o Papa e com o Bispo. Aí você pode ter, né, o fiel leigo realmente exercendo, associadamente ou não, o seu papel. Né? Conformidade e participação na finalidade apostólica da Igreja. Né? O empenho de presença na sociedade humana. Os critérios fundamentais acima expostos encontram a sua verificação nos frutos concretos que acompanham a vida e as obras das diversas formas associativas. Né? Então, uma forma associativa que esteja realmente dentro dos caminhos da igreja vai dar frutos concretos de santidade, de apostolado, de influência na vida social e assim por diante. Pode seguir? O serviço dos pastores para a comunhão. É sem dúvida oportuno que algumas novas associações e alguns novos movimentos, pela sua difusão, muitas vezes nacional e até internacional, venham a receber um reconhecimento oficial, uma aprovação explícita da competente autoridade eclesiástica. Então, é aquilo que a gente falou, existe uma liberdade associativa do leigo. Então, o leigo pode começar a fazer coisas associados uns com os outros sem um especial reconhecimento da autoridade eclesiástica. Agora, se isso começa a crescer, começa a ter outra dimensão, é importante que a igreja tenha um olhar sobre isso, dê as suas aprovações, veja onde, né, no direito canônico, esse tipo de associação pode ser encaixado, etc. Né? Isso nem sempre é fácil. Né? Todos, pastores e fiéis, temos a obrigação de favorecer e de alimentar constantemente os vínculos e as relações fraternas de estima, cordialidade e colaboração entre as várias formas agregativas de leigos. Pode seguir? Então, Cristo diz, constituir-vos para irdes e dardes fruto. A corresponsabilidade dos fiéis leigos na Igreja Missão. Comunhão missionária. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos constituí, para irdes e dardes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. A comunhão representa a fonte e, simultaneamente, o fruto da missão. A comunhão é missionária, e a missão é para a comunhão. No contexto da missão da Igreja, o Senhor confia aos fiéis leigos, em comunhão com todos os outros membros do povo de Deus, uma grande parte de responsabilidade. Então, os leigos têm a sua responsabilidade específica. Anunciar o Evangelho. A situação atual, não só do mundo, mas também de tantas partes da Igreja,
exige absolutamente que a palavra de Cristo se preste uma obediência mais pronta e generosa. Todo discípulo é chamado em primeira pessoa. Nenhum discípulo pode eximir-se a dar a sua própria resposta. Ai de mim se não evangelizar. Nós continuamos tendo exemplos muito interessantes na vida da igreja. Um que eu acho impressionante, não sei se vocês conhecem, é a Coreia. A Coreia é um dos lugares onde atualmente mais existem conversões, talvez o que mais exista, conversão, batismo de adultos. E, durante muito tempo, a igreja como instituição, digamos assim, esteve proibida de entrar na Coreia. Foram missionários para lá, num determinado tempo, batizaram, num determinado século, que eu não vou arriscar aqui porque não lembro de cabeça qual é, batizaram muitas pessoas, depois foram expulsos, não ficou um único sacerdote, mas as famílias mantiveram a fé. Então, mantiveram a fé, passaram a fé de pais aos filhos, batizando as suas crianças, que é o único sacramento que o leigo pode ministrar. Então, batizando as suas crianças, vivendo os costumes cristãos, as virtudes cristãs. E quando, exatamente séculos depois, os primeiros padres voltaram a pisar na Coreia, achando que eles iam encontrar um terreno totalmente pagão, eles foram surpreendidos com a presença de comunidades cristãs, que tinham se mantido ali, numa situação totalmente extraordinária, mas que realmente, quer dizer, pessoas que compreenderam a radicalidade cristã que tem o batismo. Pode seguir? Então, chegou a hora de nos lançarmos numa nova evangelização. Interessante que a palavra nova evangelização parece que ela está presente, agora no ano da fé, e há pouco o Papa criou, uma nova, enfim, esqueci agora o nome técnico, mas é alguém específico para cuidar lá no Vaticano, lá na Santa Sé, da nova evangelização. Então, isso foi trabalhado no último sínodo, mas vocês vejam que aqui já se falava em nova evangelização, quando da publicação da Christi Fidelis Light. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade com indiferentismo, secularismo, ateísmo, consumismo, difusão das seitas. É urgente refazer em toda parte o tecido cristão da sociedade humana, mas a condição é a de se refazer o tecido cristão das próprias comunidades eclesiais. Como que nós vamos interferir na sociedade humana se a própria comunidade eclesial está esgarçada? Então, é preciso também recompor o seu próprio tecido. Quer dizer, convencer aquele católico, que eu chamo de católico de IBGE, que é aquele que, quando passa o IBGE, ele diz, eu sou católico. É das poucas vezes na vida que ele se lembra disso. Então, que ele perceba a vida da graça que espera por ele, se ele é coerente realmente com o seu batismo. Então, refazer o tecido cristão das próprias comunidades eclesiais. Os fiéis leigos estão plenamente envolvidos nessa tarefa da Igreja. Pertence-lhes dar testemunho de como a fé cristã seja a única resposta plenamente válida para os problemas e as esperanças que a vida põe a cada homem e a cada sociedade. Será isso possível se os fiéis leigos souberem ultrapassar em si mesmos a ruptura entre o Evangelho e a vida, refazendo na sua cotidiana atividade em família, no trabalho e na sociedade, a unidade de uma vida que no Evangelho encontra inspiração e força para se realizar em plenitude. Então, primeiro ultrapassar em si mesmos essa ruptura entre o Evangelho e a vida. Depois nós vamos poder evangelizar os outros. Pode seguir? A síntese vital que os fiéis leigos souberem fazer entre o Evangelho e os deveres cotidianos da vida será o testemunho mais maravilhoso e convincente de que não é o medo, mas a procura e a adesão a Cristo que são fator determinante para que o homem viva e cresça, e para que se alcancem novas formas de viver mais conformes com a dignidade humana. O homem é amado por Deus. Este é o mais simples e o mais comovente anúncio de que a Igreja é devedora ao homem.
A palavra e a vida de cada cristão podem e devem fazer ecoar este anúncio. Deus ama-te, Cristo veio por ti, para ti Cristo é caminho, verdade e vida. Os fiéis leigos devem dar um precioso contributo, necessário como nunca, com uma obra sistemática de catequese. Os pais cristãos são os primeiros e insubstituíveis catequistas dos próprios filhos, mas devemos todos ter consciência do direito que assiste a todo batizado de ser instruído, educado, acompanhado na fé e na vida cristã. Então, a catequese dentro da igreja, sem dúvida, um papel fundamental. Pode seguir? Ide por todo o mundo. A ordem do Senhor, ide por todo o mundo, continua a encontrar muitos leigos generosos, prontos a deixar o seu ambiente de vida, o seu trabalho, a sua região ou pátria, para ir, ao menos por um certo tempo, para as zonas de missão. Hoje, a igreja vive em toda parte entre homens de religiões diferentes. Todos os fiéis, especialmente os leigos, que vivem no meio de povos de outras religiões, tanto nas terras de origem como em terras de emigração, devem constituir para estes um sinal do Senhor e da sua igreja, de maneira adaptada às circunstâncias de vida de cada lugar. Então, isso a igreja também tem insistido muito. Quer dizer, existe o missionário que deixa o seu próprio chão para ir exatamente em missão. Mas, na sociedade atual, nós temos muita migração, que a pessoa vai não em função, digamos assim, da atuação na igreja propriamente, mas por circunstâncias sociais, políticas, etc. E esse cristão que, de repente, vai para um outro lugar, ele também tem, a providência de Deus também está aí atrás. E muitas vezes ele pode ter um papel importante naquele novo lugar em que ele se encontra. Ou vice-versa, nós recebemos pessoas que vêm de outras culturas, que não têm a nossa fé. Nós temos essa consciência de que essa pessoa pode ser evangelizada. Todos, a começar pelas famílias cristãs, devem sentir a responsabilidade de favorecer o despertar e o amadurecer de vocações especificamente missionárias, tanto sacerdotais e religiosas, como laicais. Pode seguir? O homem é o primeiro caminho que a igreja deve percorrer no desempenho da sua missão. Ele é o caminho primeiro e fundamental da igreja, caminho traçado pelo próprio Cristo, caminho que imutavelmente passa através do mistério da encarnação e da redenção. Viver o evangelho servindo a pessoa e a sociedade. Eu quero pegar uma aguinha, um minutinho. Obrigada. Eu sei que eu já passei, já estou terminando, tá? Pode seguir. Então, promover a dignidade da pessoa. Descobrir e ajudar a descobrir a dignidade inviolável de cada pessoa humana constitui uma tarefa essencial, diria mesmo, em certo sentido, a tarefa central e unificadora do serviço que a Igreja e nela os fiéis leigos são chamados a prestar à família dos homens. Em virtude da sua dignidade pessoal, o ser humano é sempre um valor em si e por si, e exige ser considerado e tratado como tal, e nunca ser considerado e tratado como um objeto que se usa, um instrumento, uma coisa. A dignidade pessoal é propriedade indestrutível de cada ser humano. É fundamental compreender-se toda a força que rompe desta afirmação, que se baseia na unicidade e na irrepetibilidade de toda pessoa. Pode seguir? Então, venerar o inviolável direito à vida. Estamos aqui na nossa plena área. Se a todos pertencem a missão e a responsabilidade de reconhecer a dignidade pessoal de cada ser humano e de defender o seu direito à vida, certos fiéis leigos são a isso chamados por um título particular. São os pais, os educadores, os agentes da saúde e todos os que detêm o poder econômico e político. A consciência moral da humanidade não pode ficar alheia perante o domínio cada vez mais vasto e profundo sobre os dinamismos que presidem a procriação
e as primeiras fases do desenvolvimento da vida humana. A sabedoria se revela como única âncora de salvação, para que o homem, na investigação científica e na aplicada, possa agir sempre com inteligência e com amor, na veneração da inviolável dignidade pessoal de todo ser humano, desde o primeiro instante da sua existência. Usando meios lícitos, a ciência e a técnica se empenham na defesa da vida e na cura da doença, desde os inícios, recusando, no entanto, pela própria dignidade da investigação, intervenções que se tornem perturbadoras do patrimônio genético do indivíduo e da geração humana. Então, todo um campo aí no trabalho, na área científica e da saúde, que o leigo é o principal agente. Pode seguir? Os fiéis leigos que a qualquer título ou a qualquer nível se empenham na ciência e na técnica, bem como na esfera médica, social, legislativa e econômica, devem corajosamente enfrentar os desafios que lhes lançam os novos problemas da bioética. Em ordem a esses desafios morais que põem em perigo não só os direitos fundamentais dos homens, mas a própria essência biológica da espécie humana, é da máxima importância que os leigos cristãos, com a ajuda de toda a Igreja, tomem a peito o enquadramento da cultura nos princípios de um humanismo autêntico, de forma que a promoção e a defesa dos direitos do homem possam encontrar fundamento dinâmico e seguro na sua própria essência, aquela essência que a pregação evangélica revelou aos homens. Então, eu chamo a atenção que fala que é com a ajuda de toda a Igreja, né, mas que são os leigos cristãos que devem tomar a peito esse enquadramento da cultura. Né? Então, nós somos os primeiros agentes. Né? Nós não podemos, né, delegar a outros, né, e menos ainda criticar outros por não estarem fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Né? Então, isso é fundamental, né, que se compreenda. Pode seguir? Livres de invocar o nome do Senhor. Bom, nós estamos num horário meio adiantado. Eu vou passar rapidinho alguns pontos que eu já tinha resumido, né, porque é muito mais amplo, e que são pinceladas, digamos assim, que o documento vai dando em assuntos que são mais aprofundados em outros documentos. Né? Então, fala da questão da liberdade religiosa, né? Fala da questão... exatamente isso, da falta de liberdade de professar a própria fé, pode seguir. Vai falar da família, né, que é o primeiro espaço para o empenhamento social. Né? Vou ler pelo menos um ali. O casal e a família constituem o primeiro espaço para o empenhamento social dos fiéis leigos. Trata-se de um empenho que só poderá ser desempenhado adequadamente na convicção do valor único e insubstituível da família para o progresso da sociedade e da própria Igreja. O futuro da humanidade passa através da família. Né? Então, a família, sem dúvida alguma, um ponto aí fundamental. Pode seguir? A caridade, alma e sustentáculo da solidariedade. Né? Então, toda ação fundamental do leigo, né, nos aspectos de atender aos mais pobres, aos necessitados, etc., solidariedade humana. Pode seguir? Todos destinatários e protagonistas da política, né, que é um campo em que especificamente o leigo é chamado a atuar, né, e aí, inclusive, quer dizer, é o único que pode atuar, né, o sacerdote, o religioso, eles estão especificamente proibidos de atuar na política, né, a menos que se licenciem ou coisa do tipo. Né. Então, para animar cristamente a ordem temporal, no sentido que se disse, os leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa, cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Todos e cada um têm o direito e o dever de participar na política, embora em diversidade e complementariedade de formas, níveis, funções e responsabilidades. Nem todos vão fazer a mesma coisa, mas todos são chamados a atuar. Pode seguir? Bom, a busca do bem comum, né? A busca do bem de todos os homens e do homem todo é o que se deve procurar na política.
e a autonomia das realidades terrenas, né? Esse é um ponto fundamental para entender o papel do leigo. Então, aqui eu vou me deter. É de grande importância, sobretudo onde existe uma sociedade pluralista, que se tenha uma concepção exata das relações entre a comunidade política e a Igreja. E ainda que se distingam claramente as atividades que os fiéis, isoladamente ou em grupo, desempenham em próprio nome como cidadãos, guiados pela sua consciência de cristãos, e aquelas que eles exercem em nome da Igreja e em união com seus pastores. A Igreja, que em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado, é, ao mesmo tempo, o sinal e salvaguarda da transcendência da pessoa humana. Né? Então, é missão específica da Igreja, principalmente de seus pastores, esse sinal da transcendência da pessoa humana. Né? E, então, sempre vai apontar para aquilo que é a vida da graça, para aquilo que é a vida eterna. E isso é uma coisa que passa por todos os tempos, lugares, sistemas políticos, etc. A Igreja nunca vai estar vinculada a um determinado sistema político. Né? Exatamente por causa disso, cada fiel leigo, quando atua na política, atua como cidadão. Né? Não existe uma resposta católica para questões políticas, sociais, econômicas, etc. Existem respostas que católicos coerentemente buscam dar a isso. Né? Então, eu posso ter muitas propostas diferentes. Né? Eu posso ter católicos em partidos políticos diferentes, debatendo, discordando em 90% daquilo que eles fazem. Né? Eles vão ter que concordar naqueles 10% que é a moral, né? que são os princípios básicos que perpassam por toda a vida da humanidade. Né? Mas com essa consciência de que, quando o católico atua, ele atua como cidadão, ele atua com a sua própria liberdade e responsabilidade. Ele não está representando a Igreja ali, e ele não tem o mandato da Igreja para representá-la. Né? Ele tem que ser, sim, coerente com a sua fé, coerente com a moral da Igreja. Né? Buscar esse não se separar da vide. Né? Mas isso vai acontecer pela vida sacramental. Isso vai acontecer pela doutrina da Igreja. Não vai acontecer por aquela atuação específica frente à sociedade, em que ele age com a sua liberdade pessoal. Pode seguir? Então, dar testemunho dos valores humanos e evangélicos. Liberdade, justiça, solidariedade, dedicação fiel e desinteressada ao bem de todos, estilo simples de vida, amor preferencial pelos pobres e pelos últimos, animados de uma real participação na vida da Igreja e iluminados pela sua doutrina social. Ação em favor da verdade, da liberdade, da justiça e da caridade, que são os fundamentos irrenunciáveis da paz. Pode seguir? Então, vai recordar alguns princípios da doutrina social da Igreja, também não vou me deter, pode seguir. Evangelizar a cultura e as culturas dos homens. Vou ler o segundo ponto ali, que tem sido repetido em vários documentos. A ruptura entre o evangelho e a cultura é, sem dúvida, o drama da nossa época, como foi também de outras épocas. Importa, assim, envidar todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou, mais exatamente, das culturas. Então, as culturas devem ser iluminadas pela fé. E, de novo, por causa disso, não é muito próprio você falar de uma cultura católica, né? Porque não existe uma unicidade aí. Né? Deve haver uma unidade, e nós devemos procurar que todas as culturas sejam católicas. Né? Católico, aliás, quer dizer justamente universal. Então, a fé ela pode penetrar as mais diversas culturas, e vai penetrar com reflexos exteriores diferentes, né? Dentro de uma unidade de espírito. Pode seguir? Os trabalhadores da vinha do Senhor. Né? Somos chamados a ser bons administradores da multiforme graça de Deus. E agora estamos concluindo mesmo. Tá? Pode ir. Vai falar da variedade das vocações. Né? E aí também, né, é um capítulo que eu resumi bastante, porque ele fala separadamente de crianças, idosos, doentes, atribulados, mulheres e homens. Né? Então, pode-se buscar ali depois, especificamente, o que se fala de cada. Né? E dos jovens, né, que são chamados a ser protagonistas da evangelização e artífices da
renovação social. A juventude é o tempo de uma descoberta particularmente intensa do próprio eu e do próprio projeto de vida. É o tempo de um crescimento que deve realizar-se em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. E essa presença coordenada, né, dos homens, das mulheres, a família, né, que no seu amor conjugal e familiar vai expressar essa grande riqueza da fé cristã, pode seguir. Os diferentes estados de vida e vocações, né? Então, a igual dignidade cristã e a universal vocação à santidade, na perfeição e no amor, né, podem encontrar modalidades, ao mesmo tempo, diferentes e complementares, né? Agora, o estado de vida laical tem na índole secular a sua especificidade e realiza um serviço eclesial ao testemunhar e ao lembrar, à sua maneira, aos sacerdotes, aos religiosos e às religiosas, o significado que as coisas terrenas e temporais têm no desígnio salvífico de Deus. Então, de novo, normalmente, né, o caminho do cristão, do fiel leigo, é pela índole secular, né, estando inserido no mundo, nas realidades terrenas. E dentre, né, a vocação laical, digamos, que podemos dizer que de forma geral é única, né, que é exatamente essa de santificar todas as coisas do mundo, santificando-se a si mesmo, também pode haver um pluralismo, né? E há várias vocações laicais que a gente vê na vida da igreja, nos diferentes movimentos, associações, etc., né? Então, daqui, né, cada um viva segundo o carisma que recebeu, colocando ao serviço dos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Pode seguir? Para que deis mais fruto, então, a formação dos fiéis leigos. A vitalidade das vides depende da sua ligação à videira, que é Jesus Cristo. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. A formação dos fiéis leigos deverá figurar entre as prioridades da diocese e ser colocada nos programas de ação pastoral, de modo que todos os esforços da comunidade, sacerdotes, leigos e religiosos, possam convergir para esse fim. Seguir? Então, todos somos chamados, né, a trabalhar na vinha do Senhor, e para poder descobrir a vontade concreta do Senhor sobre a nossa vida, né, são sempre indispensáveis a escuta pronta e dócil da palavra de Deus e da Igreja, a oração filial e constante, a referência a uma sábia e amorosa direção espiritual, a leitura feita na fé dos dons e dos talentos recebidos, bem como das diversas situações sociais e históricas em que nos encontramos, né? De novo, a providência de Deus, a nossa própria realidade, nos diz muito sobre a nossa vocação, né? Então, Deus quer que aqui onde eu estou, eu exerça o meu papel de fermento, sal e luz, né? E eu vou distinguir isso com o coração, com a direção espiritual, vendo os dons que Deus me deu, né? Então, se Deus me deu dons aí de criatividade, né, para trabalhar na área de marketing, eu vou divulgar boas ideias, né? Se Deus me deu dons, né, para dar aula, né, eu vou dar aula, vou dar palestra, vou fazer, né? Se Deus me deu dom para escrever, eu vou escrever, e assim por diante, né? Pode seguir? Então, na vida de cada um, há momentos particularmente significativos e decisivos para discernir esse chamado, né? Especialmente a adolescência e a juventude, né? Mas, em cada caso, nós vamos seguir aquela palavra de Maria: fazei o que ele vos disser, né? Descobrir o que Cristo quer de nós naquele momento e fazer. Pode seguir? Então, descobrir e viver a própria vocação e missão. Pode seguir? Para isso, formação espiritual, formação doutrinal. Também não vou aprofundar, pode seguir. Tenham em grande conta a competência profissional, o sentido da família, o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como a honradez, o espírito de justiça, sinceridade, amabilidade, fortaleza de ânimo, sem as quais nem sequer se pode dar
uma vida cristã autêntica, né? Quer dizer, o papel das virtudes humanas na vida do fiel leigo cristão é fundamental, né? Que seja um bom profissional, que saiba trabalhar, que seja coerente na vida social, na vida da família, e assim por diante, né? Quer dizer, por aí as pessoas vão identificar o rosto de Cristo, né? Pode seguir. Lembrando que Deus é o primeiro e grande educador, né, do povo, né? Pode seguir. Também a família cristã, como igreja doméstica, as escolas e as universidades católicas, os grupos, associações, movimentos, tudo isso são âmbitos educativos em que o leigo deve ser formado. Pode seguir? E a formação reciprocamente recebida e dada por todos, né? Formar-se e formar, né? Todos temos que ter a preocupação de formar-nos muito bem para poder formar. Pode seguir? E a nova evangelização, né, da qual também nós já falamos. Os fiéis leigos devem sentir-se parte viva e responsável desta tarefa, chamados como são a anunciar e a viver o Evangelho ao serviço dos valores e das exigências da pessoa e da sociedade. Pode seguir? Bom, terminamos com uma oração que está exatamente, é parte dela só, ela está ao final da Christi Fidelis Light, dirigida a Nossa Senhora, nada mais oportuno. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, Virgem do Magnificat, enche os seus corações de gratidão e de entusiasmo por essa vocação e para essa missão. Tu que foste com humildade e magnanimidade a serva do Senhor, dá-nos a tua mesma disponibilidade para o serviço de Deus e a salvação do mundo. Abre os nossos corações às imensas perspectivas do reino de Deus e do anúncio do Evangelho a toda criatura. Virgem Mãe, guia-nos e apoia-nos para vivermos sempre como autênticos filhos e filhas da Igreja do Teu Filho e podermos contribuir para a implantação da civilização da verdade e do amor sobre toda a terra, segundo o desejo de Deus e para a sua glória. Amém. Tem mais uma? Então, os leigos são chamados à santidade, estão os mesmos que estavam no primeiro slide. Aqui tem um espelho, né, que, né, vamos pôr aí o nosso retrato. Né? Então, tá ok. Muito obrigada.